A gente tem que manter a serenidade, manter a calma e a humildade. Tem pontos a ajustar, tem pontos a melhorar, assim como tem pontos positivos. Isso acontece em todos os jogos, né? Quando a gente consegue o resultado e quando eventualmente a gente também não consegue. Então eu acho que o caminho é manter a humildade, manter o foco e a serenidade, entender que é um campeonato muito difícil, na minha opinião, o mais equilibrado do mundo todo, e a gente tem que seguir com os pés no chão, com muito trabalho, com muita dedicação, para ir conseguindo os resultados jogo a jogo. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê da mudança do Vitinho, o que ele fez que não te agradou taticamente, jogou cerca de 36 minutos, e também explicar essa volta do Trauco à lateral esquerda, um jogador que vinha sendo contestado pela torcida, hoje deu 2 assistências, e uma mudança de última hora que surpreendeu até o técnico do Atlético Mineiro. Boa noite, obrigado. Em relação ao Vitinho, é um grande jogador, é um grande atleta, a gente confia muito nele. Eu acho que naquele momento do jogo a gente precisava de alguém com um pouco mais de velocidade, e o Marlon se encaixava um pouco nisso para ter um escape maior nas bolas que a gente roubasse. A gente até conseguiu, o Marlon conseguiu, deu 1 ou 2 arrancadas. São situações do jogo, a gente tem que tomar a decisão pensando sempre naquilo que é melhor para a equipe, que é melhor para o grupo. Eu acho que o Atlético também fez uma substituição antes dos 45 do primeiro tempo, né? Então eu acho que isso demonstra todos os treinadores ali na beira do campo estão focados em fazer aquilo que é melhor para a sua equipe e o que pede o momento do jogo. Boa noite, Barbieri. Mesmo mudando alguns jogadores, você até manteve a estrutura tática, só o Cuejar mais à frente da zaga, o Arão mais numa linha do meio. Como foi, até pelos 2 gols bem trabalhados, trabalhar a confiança desses jogadores e a estrutura tática com eles que não vinham jogando num jogo tão importante como o de hoje? Boa noite. É um grupo de jogadores bastante experiente, com alguns garotos. Eles sabem da capacidade, do potencial que eles têm. A gente fez alguns ajustes, sim, para o jogo. O Paquetá jogou um pouco mais à frente do que vinha jogando. O Arão preenchendo do lado do Cuejar ali. A gente teve a semana para ajustar, para trabalhar. Sempre importante ressaltar que a gente não teve a semana inteira de trabalho, porque a gente frisou isso anteriormente, era preciso recuperar os jogadores pela sequência que a gente vinha tendo, principalmente no início da semana, mas eu acho que eles assimilaram bem. Eu acho que a gente fez um jogo consistente, volto a dizer, contra uma grande equipe, então era esperado que em alguns momentos a gente fosse ter dificuldade, e acho que a gente fez um bom jogo. Boa noite, Barbieri, parabéns pela vitória. Eu queria perguntar sobre a substituição do Henrique Dourado. Você colocou o Pires da Mota logo após fazer o 2º gol, e eu queria saber se isso já era algo premeditado, que você já tinha em mente, ou foi por conta do panorama do jogo, algo em busca de segurar o resultado? Boa noite. Não era algo previsto, foi algo que a gente entendeu ali que naquele momento do jogo a gente estava perdendo um pouquinho a consistência no retorno e o equilíbrio defensivo. A substituição não foi no sentido de segurar o resultado, mas de ganhar consistência para de repente até ter força e conseguir fazer outro gol lá na frente. Lá eu acho que funcionou relativamente bem. Fiquei satisfeito com a troca. Barbieri, boa noite. 2 questões. A primeira é a entrada do Trauco. Hoje ele deu 2 assistências, e uma das críticas que mais é feita ao seu trabalho é o pouco aproveitamento em bolas aéreas, tanto do Rodinei, tanto do Pará. Você acha que a permanência do Trauco é uma tendência para melhorar esse aproveitamento do Flamengo? E a outra, aproveitando o gancho da pergunta do meu colega, uma outra crítica que é feita ao seu trabalho é pela sua primeira experiência, ser agora com o Flamengo, como treinador profissional, à frente de um clube da Série A. Você não teria o elenco na mão, não teria o pulso forte. Essa substituição do Vitinho, ele entrando no início do 2º tempo e saindo antes do fim do jogo, seria talvez um recado para os jogadores, para a diretoria e para a torcida? Bom, boa noite. Em relação ao Trauco, né? O Trauco é um grande jogador, vinha tendo menos oportunidades, mas vinha treinando bem, se dedicando. Em especial, nessa semana, fez uma excelente semana. É um jogador de seleção, um jogador de Copa do Mundo. Eu acho que rendeu muito bem, a gente fica satisfeito com o rendimento que ele teve. Acho que isso é importante para ele também, que vinha tendo poucas oportunidades. E como todo jogador se incomoda de não jogar, eu acho que ele
fez um grande jogo, nos deixa satisfeitos, né? Em relação à substituição do Vitinho, como eu comentei anteriormente, não é recado para ninguém, de maneira nenhuma. Foi por questão do jogo, questão tática, de conseguir ter mais velocidade. Eu entendo as críticas, posso não concordar com elas todas, entendo que as pessoas possam pensar dessa maneira, mas eu preciso focar no meu trabalho, preciso me dedicar e ter atenção naquilo que está ao meu alcance, que é analisar o que a equipe tende a melhorar, enfim, e o que a gente fez de positivo para seguir no caminho das vitórias. Barbieri aqui, boa noite. Ainda em cima na substituição do Pires, no lugar do Dourado, eu percebi que o Paquetá jogou ainda mais avançado, como se fosse um atacante mesmo. Você fez isso já pensando na quarta-feira, pensando em alguma mudança tática, enfim, com a entrada do Trauco também, podendo botar 2 volantes? Boa noite. Não, eu fiz isso pensando nesse momento do jogo. Agora é uma função que o Paquetá já exerceu anteriormente, já exerceu com a gente em alguns momentos. É uma função que ele é capaz de fazer, mas essa mudança no jogo se deve exclusivamente ao momento do jogo, ao que o jogo necessitava. Ô Maurício, boa noite. Me permita já projetar para quarta-feira. O time que você entrou em campo hoje é uma opção para você jogar contra o Corinthians quarta-feira, vide que é um jogo decisivo, eliminatório e pode fazer com que o Flamengo se classifique para mais uma decisão? Boa noite. Olha, a gente tem várias opções para quarta-feira. Eu preciso ainda, saindo daqui, aí sim eu vou focar exclusivamente no Corinthians, analisar o adversário, enfim, eu dependo da questão da recuperação dos jogadores, ver como eles vão se apresentar, só então eu vou tomar uma decisão sobre qual é a equipe que vai enfrentar o Corinthians, sempre entendendo que a gente vai iniciar com aquilo que a gente entende que tem de melhor em função do nosso grupo, em função das características do adversário. Boa noite. Eu sei que você ainda não definiu, acabou de dizer, mas o fato de esse lado esquerdo ainda estar você procurando uma alternativa que dê um resultado mais imediato. As substituições hoje talvez tenham mostrado isso. É uma possibilidade, com a volta do Diego, manter o Arão e o Paquetá jogar pela esquerda, por exemplo? Olha, o Diego é um jogador importante, fundamental para a gente fica feliz de poder estar contando com ele novamente aí para quarta-feira, mas eu não posso te adiantar qual vai ser a decisão, porque, como eu disse, depende de fatores e circunstâncias que eu ainda não tenho em mãos para analisar, né? Então, vou esperar a reapresentação dos atletas, ver como é que vai evoluir a recuperação deles todos, e juntar isso às características do Corinthians, analisar os últimos jogos aí, só a partir de então a gente vai tomar uma decisão sobre a melhor equipe para iniciar o jogo na quarta-feira. Ô Barbieri, boa noite aqui. Há muito tempo, assim, alguns resultados vinham acontecendo e o Flamengo não os aproveitava para se aproximar do bloco de cima. E eu acho que depois de muito tempo hoje acabou acontecendo isso. O São Paulo empatou, o Inter empatou e o Flamengo venceu. Entrando já numa reta final, assim, talvez seja importante, em termos de confiança, quer dizer, acontecer essa coisa de você poder aproveitar um resultado que não vinha acontecendo? Boa noite. Olha, toda vitória é importante, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as oscilações vão acontecer, como tem acontecido, com todas as equipes, em função do equilíbrio do campeonato. E, sem dúvida nenhuma, é importante, quando as outras equipes não tiverem resultados favoráveis a elas, favoráveis a nós, que a gente consiga aproveitar. Eu acho que hoje foi nesse sentido, e a gente fica feliz com isso. Barbieri, boa noite. Fazer 2 perguntas. A primeira em relação à mudança do Matheus Sávio, que você ainda não falou, o seu objetivo em colocar o Matheus Sávio naquela posição. E outra em relação ao lateral esquerdo, você já falou bastante, já falou também que ainda não pensou no jogo contra o Corinthians, mas agora você tem um René descansado e um Trauco que ganhou um pouco mais de ritmo de jogo. Você pensa nessa possibilidade de usar os dois e, quem sabe, até ser uma possibilidade nessa partida de quarta? Boa noite. A possibilidade de contar com os dois, né, é ótima, eu acho positiva. A gente usou só uma vez os dois durante o campeonato, no segundo tempo contra o São Paulo, que a gente colocou o Trauco um pouco mais adiantado. Então, a possibilidade existe, mas como eu disse anteriormente, eu vou tomar essa decisão só após a reapresentação dos jogadores e analisando o adversário com um pouco mais de calma.
Em relação ao Sávio, é um jogador que treinou muito bem durante a semana, já ajudou a gente em outras oportunidades. Tem uma boa última bola, tanto é que achou o Henrique Dourado, que cabeceou e fez o gol, por questão ali de estar um pouquinho na frente, o gol foi invalidado, mas era essa expectativa de que o Sávio pudesse contribuir com esse último passe que ele tem, além do drible, enfim. Eu acho que ele não conseguiu fazer um jogo à altura do que a gente esperava, mas é um grupo, nem todos os jogadores vão estar voando em todos os momentos do jogo, e por isso é importante que nós, como um grupo, como uma grande família, conseguimos suprir essas alternâncias de desempenho durante o jogo, para que o desempenho coletivo, no geral, seja positivo e a gente consiga as vitórias. Obrigado, professor. Obrigado, senhores. Treino amanhã às 15 horas, imprensa liberada por volta das 15h30. Obrigado. Valeu, Marcelo.